Olá, eu sou o professor Fábio Vieira, o seu professor de História do 8º ano. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre a Revolução Industrial. Vamos voltar no tempo. Imaginem como que era a forma de produzir lá no século passado, no início do século passado. Se observarmos bem nos livros e também em outras fontes históricas, vamos observar que tudo era feito à mão. Mas com a Revolução Industrial, essa manufatura ela passa a ser deixada de lado com o advento das máquinas. Assim nós temos a Revolução Industrial. O que foi? Foi um período de grandes transformações nas relações de trabalho, na organização da produção e na tecnologia. Esse desenvolvimento ocasionou severas transformações no processo produtivo. A maquinofatura substituiu a manufatura e nas relações de trabalho, alterada com a proletarização do trabalhador. Quando eu falo proletarização do trabalhador, então aí nós vamos ter um novo sistema de classes a ser surgido. Aqui surge com esse advento dessa fábrica. Aí é o início do capitalismo e das relações de produção. Então vamos ter como pioneirismo aí a Inglaterra. Por quê? A Revolução Industrial teve início de maneira pioneira na Inglaterra no século XVIII e causou grandes transformações nas relações de trabalho e no sistema de produção. A Revolução Industrial garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Então, quando temos um grande escoamento da produção, grande parte desses produtos então agora consegue atingir um público maior. Então ali eu vou começar a gerar lucro. A partir do momento que eu começo a gerar lucro, eu vou substituir esse nome lucro e vou chamá-lo de capital. Então o capital ele pode ser especulativo. Como assim? Então como assim especulativo? Antes mesmo do produto ali na indústria sair para ser vendido, ele já tem um valor agregado nele. Já tem uma ideia do que se pode ganhar com esse produto. Assim, o marco principal tecnológico aí se atribui-se ao pioneirismo na Inglaterra pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, em 1698. Então, quando se inventa a máquina a vapor, então tem uma ideia de que também esse mesmo mecanismo também pode ser empregado dentro das fábricas, principalmente nos teares ali, que a maior parte daquela indústria era uma indústria fabril, ou seja, fabricava-se tecidos. Então nós temos a imagem da primeira máquina a vapor do período. Vocês podem ver que ela de uma forma bem rudimentar, mas atendia às necessidades daquela época. Como era antes da Revolução Industrial? Como eu falei para vocês lá no começo da aula, era tudo feito à mão. Então vamos novamente ao conceito. Antes do surgimento da indústria, a produção acontecia pelo modo de produção manufatureiro. Com a maquinofatura, não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria. Com isso, futuramente eu vou ter grandes revoltas. Por quê? Porque o trabalhador aí, então, ele vai começar a perder o campo para as máquinas. Um lugar onde se empregava 3 pessoas, agora já não emprega mais nenhum, porque a máquina faz o trabalho dos 3. Mas o interessante que é uma controvérsia. Ao mesmo tempo que as pessoas reivindicavam os seus empregos, também reivindicavam as melhores condições de trabalho. Porque eles chegavam a trabalhar cerca de 16 horas por dia. E com salários precários e apenas meia hora de almoço. E a única forma de descansar era no domingo. Então assim nós vamos ter a divisão de classes. Proletariado. Por proletariado, nós entendemos a classe dos operários, assalariados modernos, que não possuindo meios próprios de produção, reduzem-se a vender a força de trabalho para poderem viver. E a burguesia, ali que é o capitalista hoje, né? Por burguesia entendemos a classe dos capitalistas modernos, proprietários dos meios de produção social
e empregadores do trabalho assalariado. Então, a única coisa que nessa relação aí que o proletariado ali, ou o pobre, pode vender é a sua mão de obra. Isso até nos tempos atuais. Então, aí nós vamos ter as revoltas na nova relação de produção. Principalmente no aspecto de que o produto, quando o produto que o trabalhador faz ali, o salário dele não dá para comprar o próprio produto que ele produz. Então a relação de lucro aí é muito acima do salário, logicamente. Mas como assim? Porque o que se produz não é dividido o lucro igualitariamente nesse sistema. Então aí nós temos os motivos principais das revoltas. Com a maquinofatura, como eu falei antes, não era mais necessário vários trabalhadores em determinados setores. Jornadas de trabalho geralmente eram de até 16 horas, com 30 minutos apenas de pausa. E, logicamente, os baixos salários. Então isso tudo vai gerar um desconforto. Então começam assim, as brigas constantes entre essas classes. Então nessas brigas nós vamos ter as principais revoltas. Um exemplo aí é o ludismo. O nome deste movimento pode ser associado à história de Ned Ludd, que teria quebrado os teares de seu patrão em um movimento de revolta. Então, o movimento ludista ou ludismo compreendia em invadir as fábricas e quebrar todo o maquinário. Também tínhamos o cartismo. O cartismo era um movimento mais, entre aspas, organizado, porque lutava por direitos trabalhistas e políticos para a classe de trabalhadores da Inglaterra. Mas de que forma? Como que eles lutavam por uma melhor condição de trabalho? Quando fala cartismo, significa que eles estavam trabalhando com escrita, mostrando umas formas de se fazer leis para atender às necessidades dessa população. Reflexão. A Revolução Industrial trouxe grandes avanços tecnológicos para a sociedade planetária. Por outro lado, a busca por lucro desordenada pôs em xeque o bem-estar dos trabalhadores, juntamente com grandes desgastes ambientais. Então, eu termino aqui a nossa aula com esta imagem. Observe essa imagem. Essa imagem é de um filme chamado Tempos Modernos, com o grande ator e cineasta Charles Chaplin. Em Tempos Modernos é denunciado a forma como o trabalhador é utilizado nas fábricas. Ele não conhece o produto final e fica alienado em uma só tarefa, ou apertar um botão ou rosquear um parafuso. Até mais.